Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Extremos. Meu nome é Alfredo Soares, host desse podcast, junto do meu grande sócio, kitesurfista, pai, empresário, investidor. E tem uma das vozes mais sexy desse YouTube brasileiro. Ele que começou a carreira sendo narrador de Sexy Shop com vocês, Bruno Nardon. Você não para com essa piada, né? Cara, ela ficou muito boa. Acho que a primeira temporada, esse vai ser a vai trilha. Ser o rumo? Vai ser o rumo, vai ser tá o rumo, bom. vai ser a trilha. Vamos lá, né? Vamos lá. Como é que você tá? Tô bem, e você, Final de semana foi bom? Foi maravilhoso. Trabalhando, e o seu? né? Foi trabalhando. Mas foi bom, foi ótimo. Apesar do que os outros pensam, a gente tem que trabalhar muito. Você um pouco menos, bem menos. Eu, enquanto o dólar estiver caindo. Então se prepara, meu amigo, que esse dólar, ó... Não, faz isso não, pô. Deixa eu ficar ali. Tenta estar segurado aí também. Não, haja psicológico. Haja extremo. Falando em dólar, vai ter G4 em Miami. Vai ter, cara. Você já contou isso pra galera? Já, mas eu acho que quando sair esse podcast aqui, a gente já vai ter feito, né? Mas a gente tá avisando de novo também. É bom então que tá bom. Quem tá ouvindo já sabe, entendeu? É um merchan meio que... Atemporal, meio que subconscientemente subconsciente. Pois é, né? A gente aproveitou que eu vou lá pra Harvard fazer o OPM em maio. Olha ele se vendendo! Pronto! Ele chegou, bom dia! Agora pode começar. E a gente vai pegar a semana anterior e fazer uma imersão do G4. O que você vai fazer em Harvard? Harvard, eu vou fazer o OPM, Programa de Donos e Presidentes. Você já fez, Henri? Não, eu não fiz, mas... Calma, cara! Como é que chama o convidado assim, cara? Depois a gente edita, entendeu? Tá parecendo o filho do Faustão, cara. Porra! Dificulta o pai lá no programa. Que é isso, cara? Porra. Calma. Primeiro eu quero avisar a galera que está assistindo esse episódio pra dar o like aqui. Eu tô no YouTube profissional. Dá o like aqui no canal. Não esquece de deixar um comentário durante esse podcast com os seus principais insights aí, divulgar nos seus grupos e indicar nosso podcast para mais pessoas e lembrar que tem vários outros episódios nessa primeira temporada com o João Adib e várias pessoas interessantes, então fiquem ligados aí e aproveitem para seguir também o nosso canal que vai ter várias temporadas e conteúdos exclusivos aqui sobre alta performance, gestão, liderança. Fiquem ligados. Agora eu tenho um desafio para você. Manda. Primeiro eu te desejo super boa viagem em Massachusetts. Tá? Obrigado. Em Harvard. Eu tenho um desafio, eu quero ver tu acertar o sobrenome do convidado. Cara, esse é difícil. Não lê não. Não, eu leio, não, né, cara? Eu quero ver tu acertar o sobrenome. Zilberstein. Aí é nóis. Ai, Zilberstein. Usei todo meu hebraico aqui pra falar sobre o nome dele. Eu ia falar, se fosse eu que tivesse que apresentar hoje, eu ia meter Henry. Então agora apresente o currículo imenso de impacto na sociedade do nosso convidado de hoje. Estamos aqui hoje com o nosso grande convidado, Henri. Não é tão grande assim, né? Ele é grande. Ele é grande de impacto. Mas... Já sacaneou sua altura, já. Você viu, né? Aqui já... Ou também eu tô gordo demais, então também tem os dois lados, mas vai. E ele, que é um grande empresário, empreendedor social, pai de 3 filhos, casado com a Marina, é isso aí. E ele foi um dos caras que começou, vamos dizer assim, a segunda leva de empresas da internet brasileira, quando a internet ainda estava ali, jovenzinha, talvez uma criança... Ele fez aquele American Online que botava a gente na internet, fazia Gruby. Foi um pouquinho depois dessa. Fez uma empresa chamada... Tu lembra dessa? Qual? Gloob? Tu tinha que pegar o disquete, o CD, instalar no computador. Não, tô falando lá atrás. Não era eu lembro do portal do Nizam lá, que era aquele azul que tinha um cachorrinho. Era o IG. O IG. Então, e antes do IG tinha o American Online, que a gente ganhava os CDs pra poder conseguir acessar a internet. Pô, tomava esporro. Nessa época da hora que tu tinha que acessar a internet. Sim, era depois da meia-noite, sábado depois das 2, para pagar um pulso só. É isso aí. E ele que fundou essa empresa Sold, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, vendeu pro grupo Superbid, isso aí. Bid de quê? Só pra galera aqui ficar... Superbid. Bid. É porque tu falou parecia Auction, bid. de leilão. Aí eu falei, negócio ilícito aqui. Nada. E tem hoje uma escola
é uma escola, é um programa, né? De Isso. impacto que chama Serendip... Ih, falou o sobrenome alemão e parou no serendipidade. Essas coisas assim, tu vai rápido. Serendipidade. É isso. Mas vamos deixar ele aqui contar rapidinho. Henri, bem-vindo aqui ao Podcast Extremos. É uma honra ter você aqui com a gente. Conta super rapidinho de você, que a ideia é falar menos sobre tudo que você fez, mas muito mais de você como pessoa. Bom, A ideia é sair falando, essa é a real. Aí depois a gente vê o que acontece. falar eu gosto. Obrigado pelo convite. Eu tinha me preparado para um podcast, mas tô vendo que é um stand-up comedy. Mas eu me adapto, não tem problema nenhum. Bom, e é isso aí. Eu sou o Henri Zilberstein. Eu empreendi em tecnologia. Na época a gente ainda chamava de internet, em 2008. Montando, junto com outros sócios, um marketplace de leilões. Leilões na época, 2007, 2008, era um negócio super offline, familiar, avesso à inovação, que precisava não só se digitalizar, mas ampliar o escopo de atendimento, já que naquela época 99% dos leilões eram leilões de ativos como carros, imóveis e máquinas para banco e governo. E boi, né? E boi e joia na televisão. É isso. Né? Eu lembro. Tinha os leilões de arte, gado. Eu lembro. Ficava vendo esse canalzinho, era muito engraçado. E aí, enfim, a gente montou esse negócio que era a Sold, foi entre trancos e barrancos, deu certo, né? Eu brinco que a gente fez como os maias e os astecas faziam negócios, capital próprio, bootstrap, sem nenhum tipo de VC, mas pelo menos quando a gente vendeu no final de 2008 para um grupo de tecnologia que tem um braço de leilão bastante grande chamado Superbid, CapTable estava limpinho na nossa mão. E aí, depois de 2 anos, 19 e 20, fazendo transição, entrega, eu resolvi sair para olhar outras coisas. E acho que um dos principais motivos é o fato de que em 2018, meu terceiro filho, Pedro, nasceu com síndrome de Down. Me apresentou um mundo muito mais amplo, muito mais profundo e, consequentemente, muito mais interessante do que aquele que eu conheci ao longo de 38 anos. Isso me fez mudar bastante como pessoa, me fez repensar muitos dos meus conceitos também em relação à minha atividade empresarial. Acabei virando empreendedor social, fundei o Instituto Serendipidade. Serendipidade quer dizer... Olha a diferença, né? Tu viu? Perdão, por favor. Curso de oratório. Serendipidade é o ato de se fazer felizes descobertas ao acaso, sem querer, que foi o que aconteceu com a nossa família quando o Pedro chegou. E aí, enfim, desde então venho... paralelamente também buscando transformar o olhar da sociedade para o tema inclusão de pessoas com deficiência. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado de novo. Não, calma aí que faltou o garoto propaganda da Volvo. Ah, é verdade. Já faço o merchan. Olha eu levantando aí pra vocês. Comprem Mitsubishi, tá? Mas vamos falar da Volvo, vai. Não tem problema. É verdade, a gente teve a feliz coincidência de ambos estarmos lá como... pessoas que representam... não representam VIP. a marca. VIP, exato. Volvo Incredible People, né? Um time Que irado, eles fizeram essa Fizeram, parada. um time de... Acho que são 29 ou 30 pessoas, famosos ou anônimos como eu, E eu? que ajudam a Volvo a disseminar as suas ideias, as suas iniciativas. Muito legal, hein? Eu acabei sendo convidado muito porque me especializei em questões ligadas a ESG, e a Volvo, né, uma empresa super ESG, veículos, primeira montadora global a ter toda a frota, no mínimo híbrida, dentre várias outras iniciativas. Então, tô junto com o Nardon aí desfilando de Volvo. E o carro, vou te falar, cara. Não, Nossa, não é carro. É maravilhoso. É avião, é um né? avião. É avião. Se continuava, aí vou mandar boleto pra Volvo. Mas leve uma vida 4x4 Mitsubishi, a marca além do seu dia a dia. Bom, mas muito maneiro. Obrigado por ter aceito o convite da gente vir trocar essa ideia. Acho que a ideia aqui é a gente bater esse papo e tentar ir profundamente ali, mais perto de dois extremos aí que você tenha vivido. Ao invés de fazer fazer como tem bastante na internet, ficar contando a história repetidamente e tudo mais. Acho que pra começar a gente pode falar você comentou aí do impacto que teve na sua vida, o nascimento do Pedro. E eu queria saber um pouquinho mais aí sobre, quando você soube, quando a notícia ali
você ficou sabendo no exame e tal, qual foi o teu primeiro sentimento, assim, na hora, assim? O que você sentiu? Vamos lá. Enfim, além do Pedro, tem a Nina e o Lipe, que são os meus filhos mais velhos sem deficiência, então já tinha sido positivamente impactado pelo nascimento dos filhos, que acho que realmente é uma bênção, né? Enfim, eu sou suspeito, porque eu gostei tanto que eu fui logo para 3. E o Pedro, que era o nosso terceiro, ele foi super planejado, gravidez super tranquila. Tanto eu quanto a Marina somos pais, ou éramos na época, né? Jovens, saudáveis, enfim, gravidez sem nenhum tipo de intercorrência. E ele nasceu de parto normal, também sem nenhum tipo de anormalidade. E aí um dia depois, quer dizer, ele já tinha nascido, a médica dela nos chama no quarto, logo no começo da manhã, e conta que o Pedro tinha síndrome de Down. Vocês não sabiam? Não sabíamos. No exame e tal, antes das paradas? Zero. E eu lembro como se fosse hoje da sensação quente que me veio no peito quando a médica falou síndrome de Down, porque por pura falta de informação e falta de oportunidade de até então ter convivido com pessoas com síndrome de Down, eu não recebia a notícia bem. Eu lembro de ter olhado para cima e questionado muito Deus do por que ele me mandou um filho com síndrome de Down se eu era uma pessoa boa. E eu falo isso, Nardon e Alfredo, com muito carinho e muito respeito para com o Pedro, mas ao mesmo tempo com a sinceridade que eu entendo ser necessária de alguém que hoje busca transformar o olhar daqueles que eventualmente pensem como eu pensava. Eu nasci, cresci numa família extremamente privilegiada, com acesso a tudo que você pode imaginar do bom e do melhor, que me deu todas as possibilidades, mas que ao mesmo tempo não me deu a oportunidade de conviver para valer com pessoas diferentes de mim. E aí eu estou dizendo diferentes em todos os aspectos, não só do ponto de vista cromossômico, né? Porque a síndrome de Down, ou a trissomia do cromossomo 21, é quando no cromossomo 21, em vez de você ter uma dupla, você tem uma tripla, e aí tem uma série de questões, fenótipos e diversas alterações. Então eu cresci dentro de uma bolha. Eu cresci achando que existia, por exemplo, uma única forma de viver e de ser feliz. Quando o Pedro veio, né, e aí é um processo, né, de você questionar a Deus do porquê que ele te mandou um filho com síndrome de Down, para virar a chave e questionar a Deus do porquê ele levou tanto tempo para te apresentar algo que eu deveria conhecer, independente de ter o Pedro, né? Mas hoje eu sou muito grato porque, como eu falei no começo, o meu mundo se ampliou bastante. Eu pude conhecer diversas outras realidades além do ecossistema da inclusão, de pessoas com deficiência. Ampliei os meus conceitos sobre diversidade, sobre pluralidade, sobre respeito às individualidades, né? Assim, Deus não deu um carimbo para alguém falar, olha, esse é o padrão normal. Quem foi a primeira pessoa que você ligou para contar? A primeira pessoa para quem eu liguei foi um dos meus melhores amigos, que é meu médico. Porque a médica, quando ela deu a notícia, essa história é boa. A médica deu a notícia e falou, olha, ele tem síndrome de Down. Eu falei, mas quem? Como assim? Eu tremia, cara, que assim, tive que sentar. Quando ela chamou, vocês sabiam que era alguma notícia? Zero. Ou vocês ela vai falar alguma coisa só do parto, tá? Vai dar parabéns. Zero. Eu tinha ido, era cedinho de manhã, eu tinha ido tomar café. Então, quando eu tava voltando do café, ela tava no corredor. Ela falou, eu já examinei a Marina, mas eu vou voltar lá eu volto com você no quarto. Achei que a gente ia falar de amenidades, né, do parto. E aí, tá feliz, lá, tá? Pô, tal. Era uma ala nova do hospital com parto humanizado, a família participando, enfim. Então, foi bem, assim, difícil esse momento. Mas eu liguei pro médico porque quando eu falei, não, mas não é possível. Eu falei assim, como assim o Pedro tem síndrome de Down? Eu vi ele, né? Como se eu tivesse algum conhecimento técnico para... Eu falei, imagina. Ela falou, então, eu também acho que não. Eu falei, mas como assim? Você que é a médica acha que não e o hospital tá achando que sim? Tá. E aí eu liguei pro meu médico e falei, cara, me dá uma luz, porque aconteceu isso. Era o carnaval de 18,
tava todo mundo viajando, por sorte ele estava aqui, o Cello, Marcelo Altona, veio, e quando ele chegou, ele é um médico clínico geral, né? Ele é geriatra, não é médico de crianças. Ele falou, olha, eu tô aqui para te dar um colo, eu tô aqui para te acolher, eu tô aqui pro que der e vier, mas eu não tenho conhecimento técnico para dizer se ele tem ou não síndrome de Down. O que eu posso te dizer é que não vai fazer a menor diferença. Antes de ser uma pessoa com deficiência, o Pedro é uma pessoa. A deficiência é uma das várias características que ele tem, mas não é o que define ele. Tá certo você se sentir assim, porque é um baque, você tem pouca informação, mas nós vamos ressignificar esse momento juntos. E aí, a partir dali, começou uma jornada foda. Como foi essa jornada, esse processo? Cara, assim, receber a notícia de que o filho que você tanto idealizou não vai ser exatamente como você pensou, eu costumo dizer que é um momento difícil para qualquer um, né? Em situações que não envolvam a adoção de crianças com deficiência, ninguém escolhe ter um filho com deficiência. A gente não escolheu, né? Mas o que a gente fez, além de contar com família e amigos, foi muito conversar com outras famílias, pais e mães de crianças também com síndrome de Down, que estavam numa etapa mais avançada do processo, para entender que tinha luz no fim do túnel, né? Porque o meu desconhecimento sobre a síndrome de Down era tamanho, e tá tudo bem, né? Hoje eu trabalho para que as pessoas não se envergonhem para falar que não sabem, por exemplo, a diferença entre síndrome de Down e autismo, que eu também não sabia. Tô aqui para explicar e para dizer que tá tudo bem. Mas eu não sabia, por exemplo, se o Pedro ia poder ser feliz, se ele ia poder ser protagonista da própria história. E a partir do momento que eu comecei a entender que ia ser uma jornada diferente da jornada da Nina e do Lipe, em função da síndrome de Down, mas uma jornada possível, e que ele ia poder ser feliz, pô, cara, daí eu falei, cara, não só é isso, mas eu vou passar a trabalhar para que as pessoas, independente de terem um filho com deficiência, entendam que o mundo é plural, entendam que existem outras formas de existir, de habitar a sociedade. E não achar como eu achava, que era assim, montei a empresa, deu certo, estudei numa boa escola, estudei numa baita faculdade e tal. Eu achava que aquilo era o sinônimo de felicidade. É também, mas não é só aquilo. Então, na verdade, não é que eu deslegitimei o que eu entendia que era felicidade e sucesso no passado. Eu só ampliei o meu escopo para entender que existem milhares de outras formas de sucesso, de felicidade e de coexistir nesse plano aqui. Sensacional. Muito bom. E uma das coisas que eu vejo, eu acompanho muito você, né, no LinkedIn, no Instagram, e, cara, você vai vendo a evolução do Pepo e, cara, o tanto que, pelo menos a minha visão de fora, que ele também uniu a família de uma maneira diferente. Conta um pouquinho desse processo, como foi com a tua esposa, com os outros filhos, e também depois disso, como você tem empreendido e feito uma empresa como a Sold, passado por todo o processo, né, de altos e baixos, que é o empreendedorismo, e ter tido, né, uma história de sucesso, com começo, meio e fim, com uma venda, te ajudou depois a dar esse próximo passo. Fala, cara, vou me dedicar para uma vida com um propósito que eu, como empreendedor, como criador, como alguém que talvez já tenha resolvido uma parte da vida, talvez que muita gente procura de dinheiro, né? Talvez já tenha meio que resolvido isso. Como que eu posso agora entregar mais para o mundo com essa novidade? Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Eu vou começar por isso e depois eu volto na família, tá? Em 2018, eu tirei um sabático de 6 meses para poder entender um pouco mais sobre esse universo da deficiência, né? O Pedro tem que ter um processo de estimulação, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, etc., que requer conhecimento e tempo. E, ao mesmo tempo, eu não sou só pai do Pedro, né? Eu sou pai da Nina e do Lipe também. Então, eu queria ter a certeza de estar disponível. E como eu tinha essa possibilidade, eu tirei 6 meses. E ali, eu conversei com todo mundo que você pode imaginar, li livros, filmes, cursos, e fui procurar
o Instituto Jô Clemente, que é a antiga APAI de São Paulo, a maior ONG de inclusão de pessoas com deficiência intelectual da América Latina, para me dedicar como voluntário. Além de me dedicar, de estar ali disponível, eu estaria com certeza aprendendo. E ali foi muito bom, mas eu pude perceber que, infelizmente, o Pedro não representa a situação das pessoas com deficiência no Brasil em função dos privilégios a que ele tem acesso, né? E aí, a gente resolveu, eu e a Marina, criarmos uma continha de Instagram, tá todo mundo convidado aqui para seguir, o @pepozilber. Bota aí na tela, galera. Boa. Pra galera poder seguir. @pepozilber, pra desmistificar um pouco do tema, né? Criar essas barreiras invisíveis que existiam em torno dessa expressão síndrome de Down, inicialmente para amigos e familiares. A gente começou a sair com o Pedro 3, 4, 5 meses depois que ele nasceu, ir pro clube, pro shopping, pra rua. A gente encontrava os amigos de vida e eles não conseguiam nos olhar nos olhos. Ou eles nos abraçavam como se a gente estivesse de luto. Eu ouvi muito, pô, cara, que barra, tal. E eu não culpava eles, mas eu não tinha barra nenhuma. Eu acredito muito, Nardon e Alfredo, que as pessoas vão enxergar os teus filhos da mesma forma como você os enxerga. E a gente estava encarando o Pedro, a despeito de uma característica diferente da que a gente estava acostumado, como uma criança qualquer repleta de possibilidades. E aí veio o Instagram. Mas eu tô contando isso porque foi a somatória desse Instagram que acabou ganhando tração, audiência, milhares, 100 mil, não sei quantos mil seguidores, que nem é tanto, né, para um mundo de milhões de seguidores, mas pra gente que tinha conta de Facebook fechada com 200, 300 pessoas, era surreal. E mais a vivência lá no Instituto Jô Clemente, a gente olhou e falou, pô, talvez a gente possa fazer um pouco mais, e a gente estruturou o Serendipidade. Mas voltando à história da Sold, do negócio, chegou um determinado momento que eu comecei a entender onde o Pedro estudaria. Qual seria a escola que receberia o Pedro? Quais eram os atributos que aquele espaço deveria ter? Tem que ser uma escola que respeite as individualidades de todo mundo. Tem que ser uma escola com muitas pessoas com deficiência para ele não se sentir o estranho. Tem que ser uma escola que conversa abertamente sobre diversidade e tal. Legal. Visitei várias escolas. Em todas elas, quando eu saía, entrava no carro, ia para casa, eu sentia uma falta de coerência interna, porque eu parava para pensar se os atributos que eu estava exigindo para o espaço que o meu filho ia frequentar, eu oferecia dentro da minha empresa. E a resposta era não. Eu não oferecia. E não era por mal, era por falta de conhecimento. Então, esse é só um exemplo para justificar o quanto que eu revisitei conceitos, né? Eu acho que eu adquiri uma visão um pouco mais madura, mais consciente sobre o próprio capitalismo, né? Daquela história de shareholders versus stakeholders, né? Eu realmente achava que a empresa era um negócio que era para gerar caixa para mim e tá tudo certo. E hoje eu continuo achando e bastante interessado nisso, mas não é só sobre isso, né? A empresa onde todo mundo participa e assim por diante. Então, eu comecei a me envolver nesse ecossistema primeiro de inclusão, diversidade, depois de impacto, depois de ESG, né? Eu lembro de estudar ESG quando eu não tinha texto em português sobre o acrônimo, né? E aí eu falei, bom, quer saber? Depois de ter vendido a empresa e ter ficado 2 anos lá e ter a oportunidade de sair, eu falei, pô, talvez eu vá sair para fazer alguma coisa que talvez possa gerar um impacto maior do que só o impacto para mim lá no meu negócio. E eu tô nisso. Sensacional. Irado. Cara, uma das coisas que eu vejo, né, e principalmente quando você está nesse momento de paternidade, que você falou ali no começo, né, falta muito conhecimento, porque é a primeira vez que você enfrenta algo novo depois de, talvez, velho, adulto, né? Que normalmente, e a gente tem essa mania de querer ter controle sobre tudo. Eu tenho, né, agora eu tô no 2º filho, daqui a pouco indo pro 3º, espero, Se Deus né? quiser. Tem que transar, tá? Só pode... Não, essa parte eu tô fazendo, tá? Estamos tá segurando ainda, estamos segurando. Agora, o ponto que acontece é que exatamente existe muita mistificação por você nunca ter passado por esse momento de paternidade. Então, é normal, eu tenho vários amigos, vários casais que tentam engravidar muito tempo e não conseguem.
Estão lá 2, 3 anos tentando e não conseguem. Existe, muita questão do aborto espontâneo, né? Você tá com 3 meses de gravidez, você perde o filho. E esse tipo de coisa, Alfredo, que você ainda não passou por e nem está no momento ainda, né? Daqui a pouco, quando você estiver, vai ser mais normal. São coisas que são pouco faladas na mídia, nas pessoas, muito por causa disso que você falou, né? Talvez de vergonha, talvez de não ter... talvez de ter isso que você falou, de que barra que você tá passando, das pessoas não saberem lidar com essa situação. Como nessa parte de educar as pessoas que convivem com vocês, porque no fim do dia é isso, né? As pessoas vão olhar para aquela situação como você olha para elas. Perfeito. Mas como tem sido esse processo de educação, né? Você falou um pouco do Instagram do Pepo, mas o que mais vocês têm feito para, cara, trazer esse assunto à tona e trazer uma normalidade nesse assunto? Porque é um assunto normal. Bom, curioso você estar falando sobre aborto espontâneo, né? Antes do Pedro e até do Felipe, a gente também perdeu 2 bebês. Então a Nina, que é minha filha mais velha, era uma gravidez gemelar, só uma foi para frente. E aí depois ela nasceu, tudo certo. Entre ela e o Felipe, com 9 semanas, a Marina também perdeu. E a gente não falou um A sobre isso. Pelo contrário, a gente tinha muito medo de expor as nossas vulnerabilidades. Com o Pedro foi muito diferente, porque graças a Deus ele estava aí, né? Ele é uma criança maravilhosa com síndrome de Down. A síndrome de Down tem um fenótipo que é muito característico, então nem numa situação hipotética absurda de eu querer esconder, eu não ia conseguir. E aí o próprio espanto das pessoas em relação àquela situação, e falou, caraca, o cara tem um filho com síndrome de Down, coitado dele. Não, coitado não. Você pode ter raiva, você pode ter nojo, você pode ter o que você quiser de mim. Menos pena, cara, porque pena pra mim é foda. Então, foi isso que a gente começou a fazer. O que a gente faz são 2 coisas. Primeiro, eu acho que a história da educação, da conscientização e da informação é extremamente importante. A sociedade, ela costuma fazer uma associação equivocada de deficiência com incapacidade, de deficiência com doença. São coisas absolutamente diferentes. O Pedro é uma criança absolutamente capaz, mas você tem que olhar ele com uma lente diferente do que você olha o teu filho, que é uma criança sem deficiência. Se você olhar o Pedro, meu filho, com a mesma lente que você olha o teu filho ou o Lipe, o meu do meio, talvez você vai achar que ele seja incapaz porque é uma lente. Se você olhar o Pedro com a lente dele, ou seja, dentro daquilo que ele pode fazer, o que ele faz... Bicho, ele vai virar o Usain Bolt pra você. O Usain Bolt. A minha mãe também perdeu 3. É mesmo? É. Antes de você ou depois? Perdeu 2 antes e um depois. E eu lembro de que o depois, eu sabia. Então foi meio que aquela parada de perdi um irmão. Quantos anos você tinha? Acho que eu tinha uns 7 para 8 ali. Tá bom. 7 para 8. Assim, a gente fala... Mas ela fala abertamente também, assim, tipo, sempre foi tranquilo, sempre falou antes e tal. Agora, o quanto você queria homem, por exemplo? Você tinha essa parada de querer ou nunca teve? Não. Porque você tinha um casal já, né? Assim... Fico imaginando, tipo, se não seria uma situação de ainda uma perspectiva diferente, se você tivesse, tipo, 2 meninas, quisesse muito um filho homem, e aí o Pedro tivesse... vindo com a deficiência. Assim, a gente já tinha um casal que já era uma baita bênção, que viesse estava ótimo. Se você me perguntasse mesmo, talvez eu até falasse a menina, né? Porque assim, eu tenho uma relação maravilhosa com os 2, né? Mas, sei lá, talvez eu falasse uma menina, mas assim, o que viesse com saúde, como o Pedro veio, e aí, de novo, síndrome de Down é uma condição genética, não é uma doença, né? Eu mesmo achava que era uma doença. Então... Como é que foi a reação dos irmãos? Então, o Lipinho era super pequeno, 2 anos, então ele não entendia muito. Mas a Nina, com 5, e inclusive por ser menina se desenvolve antes, ela logo começou a pescar as coisas, né? E aí a própria maneira como a gente introduziu o tema foi bem assim pensada. Porque ela já tinha 5 anos e pouquinho, quase 6, o Pepo estava com 8 meses, e a gente não queria que a informação da deficiência, da síndrome de Down, viesse na escola, por exemplo, eventualmente por bullying. Ou por um irmão de um amiguinho dela mais velho, que fala, teu irmão tem isso e tal.
Mas foi muito legal porque, como ele fazia muita fisioterapia em casa, uma hora ela chegou e falou, mamãe, o Pedro logo mais vai andar, né? Porque ela via os bebês da idade dele já caminhando e o Pedro ainda não andava, porque a síndrome de Down tem hipotonia, né? Você tem uma fraqueza muscular e frouxidão ligamentar que você precisa fazer a fisioterapia e anda mais tarde. O Pedro andou com 2 anos e meio, o Lipe andou com 1 ano e 1 mês. E aí a Marina falou, então, filha, ele vai andar, mas não é tão daqui a pouco, porque ele tem síndrome de Down. E aí começou a explicar a síndrome de Down e o curioso foi, a gente morava, no prédio que a gente morava antes, tinha uma Drogasil na esquina. E essa Drogasil tinha um atendente com síndrome de Down que todas as vezes que a gente ia comer um temaki na esquina, a gente ia comprar um band-aidzinho de princesa para ela. E a referência que ela tinha daquele atendente era a melhor possível, porque era uma pessoa extremamente animada, que dava atenção para ela, que saía do caixa para ajudar ela a escolher, que pegava na mão dela, levava ela junto comigo na hora de pagar. Então a Marina teve ideia de levar. A Nina falou, eu vou te mostrar o que é a síndrome de Down. E eu não lembro o nome do atendente, não sei se era João ou José. Levou e falou, você sabe o José da Drogasil? Ele tem síndrome de Down. Então foi uma boa notícia para Nina, porque ela linkou a atenção que o José dava para ela, a felicidade, os momentos de alegria na hora do band-aid com o irmão. Então ficou tudo bem. E daí para frente foi incrível. E esse é um segundo ponto que a gente trabalha bastante hoje lá no Instituto, além da informação da conscientização, é o fomento de ocasiões de convívio com a inclusão, com a deficiência. Porque por mais que você ensine, ninguém respeita personagem imaginário. As crianças em especial, você não pode chegar e falar assim, o dia... Olha aqui, menino de 5 anos, 4 anos, 3 anos. O dia que você encontrar uma pessoa assim, assado, você se comporta assim. Não tem, engessa muito. Uhum. Ao passo que se você dá a oportunidade deles conviverem com as diferenças, eles vão encarar a síndrome de Down, assim como a altura de um, a cor do cabelo de outro. Assim, um anda com cadeira de roda, o outro anda em pé. Um é gordo, o outro é magro. Um é alto, o outro é baixo. Um é loiro, o outro é careca. Um tem síndrome de Down, o outro não tem. E a vida é isso aí. Conta um pouquinho mais do Instituto pra gente. O Instituto é uma organização social sem fins lucrativos, fundada no final de 2018, né? Quer dizer, quase um ano depois que o Pepo nasceu, justamente com o objetivo de mudar, né? Transformar a forma como a sociedade em geral encara a deficiência. A gente tem programas de informação, conscientização e educação, né? Em diversos contextos, mercado de trabalho, em escolas também. E a gente trabalha muito para fomentar ocasiões de convívio com a diversidade. Eu vou contar um programa legal que a gente fez, que o Alfredo conhece bem. A gente fez uma parceria com a barbearia Corleone. Quando eu te conheci. Sensacional. O que é a parceria com a Corleone? Pessoas com síndrome de Down podem ir na barbearia, cortar o cabelo e fazer a barba gratuitamente. Ah, mas você está com pena delas, elas não podem pagar? Não, elas podem eventualmente pagar. É só um atrativo para elas virem. O que está por trás disso? Está por trás a naturalização das pessoas com deficiência em espaços públicos. Então você está ali fazendo a tua barba na hora do almoço no Itaim, você olha do lado, está o Guilherme Campos, que é um ator, chefe, cozinheiro, locutor, fazendo a barba. E aí você olha pro lado, troca uma ideia com ele e nasce uma amizade, como nasceram várias amizades minhas de pessoas com síndrome de Down por ali. 2 anos de parceria com a Corleone, foram mais de 1.000 pessoas com síndrome de Down atendidas. É isso que a gente faz. Nós somos engenheiros, construtores de pontes entre quem tem e quem não tem deficiência, entre quem conhece e quem não conhece inclusão, tanto informando quanto oportunizando. E aí também, e vocês vão entender bem essa parte, assim, as pessoas que estão por trás do Serendipidade são pessoas que ou são grandes empreendedores. São Paulo Moraes, por exemplo, da Espaço Laser, é nosso fundador conselheiro. A Xuxa lá também, né? A Xuxa, tal. A gente vai fazer agora um evento em maio com o Luciano Huck. Então, essa turma tem uma capacidade de fazer uma interlocução com a iniciativa privada. Tu já engajou o Mion? Já engajei o Mion, já engajei.
Que ele também super levanta essa bandeira aí. O dele é um pouco mais do autismo, mas no autismo, final das tá. contas né? Romeu, né? O filho Romeu. dele. É sensacional, cara. Quando ele virou, né, o apresentador lá no sábado, que ele começou a dar muita ênfase nisso, eu achei sensacional, cara. Não, cara, é diferente. Eu acho muito legal esse trabalho, né, feito. Não, e ele sempre... É que agora, como eu vou te dizer, acho que a musculatura do microfone aumentou, né? Mas ele sempre deu. Pra você ter uma ideia, tem uma lei chamada Lei Romeu Mion, que é uma lei que dá um documento pro autista. Aí você fala assim, porra, mas você não quer incluir? Por que você tá dando um documento? Porque o autismo é uma deficiência invisível. É diferente da síndrome de Down, que você tem a orelhinha implantada mais baixa, você tem um fenótipo que você olha, você fala, ele tem síndrome de Down. O autismo muitas vezes você não tem. E a pessoa autista pode ter hipersensibilidade, pode não conseguir ficar na luz, no som. Então ela precisa de um atendimento, por exemplo, diferenciado na fila de um supermercado. Então, como é que você diz, olha, eu sou um autista, você tem uma carteirinha, é a Lei Romeu Mion. Então, tem uma turma super forte aí, engajada, mas o que eu tava falando do serendipidade... Não, e como ele levanta isso na rede social lá. Ele fala tipo, bastante. quando ele faz a viagem sem o Romeu, e aí ele explica que os outros filhos e tal, acho que... o Mion sempre foi um comunicador arrojado, né? Acho que sempre ele... acho que até fazendo uma comparação, trazendo isso um pouco pro mundo dos negócios, acho que é um pouco a postura que a reserva adotou lá atrás, que é muito Rony ali, e até hoje que, cara, é a criatividade liberada, sem medo de como ela vai ser percebida e muitas vezes mal interpretada. Às vezes a ideia era de um jeito e as pessoas interpretam de outro, como agora do manequim que eles usaram e que, pô, a reserva foi cancelada e tal. Pô, às vezes era uma outra ideia que os caras tinham e foi interpretada mal, e hoje em dia é tudo muito rápido, se junta muita gente, se juntar muita gente com a perspectiva errada, fudeu. Vai dar ruim, já aconteceu isso várias vezes. Mas pra você criar também, muitas vezes, algo muito extraordinário, cara, você não pode criar essas baias, você tem que criar a partir daquilo. E o Mion sempre foi esse cara, né? Então acho que a reserva também fez sempre muito isso, assim, em termos de criar a comunicação. E aí eu acho que o Mion, nesse caso até, em alguns momentos dessa levantada da bandeira ali dele sobre o tema, ele foi criticado. Tá fazendo isso pra não sei o que lá, tá fazendo isso pra audiência. E ele segurou a barra ali durante muito tempo. Assim, o Mion tem muitos... Assim, eu sou fã, então sou suspeito pra falar. E o mundo do ativismo, ele é um mundo complicado. Complicado porque muitas vezes falta coerência, né? O cara pede para que a sociedade respeite a individualidade do filho, mas ele próprio não respeita a individualidade do outro, né? Então o Mion não pode falar pelo filho, o Mion não pode isso, não pode aquilo. Lembra a história do Deus do carimbo? Quem que deu o carimbo para dizer quem pode e não pode? Ele fala do jeito dele, ele tá respeitando. Então, eu acho que ele não se deixa abalar pelas críticas e o que ele faz eu acho que é muito bom, porque o nível de impacto e visibilidade que, por exemplo, o autismo tem hoje é muito diferente do que tinha antes da entrada dele. Então, assim, às vezes tem uma questão de lei, de algum ministro que fala uma besteira, ele vai lá, levanta a mão e fala, olha, não é assim, tem que fazer dessa forma. Ele tem, por exemplo, a maior comunidade do mundo no Facebook de autismo. Isso é maravilhoso, um espaço onde as famílias podem se encontrar, dividir alegrias, compartilhar problemas e assim por diante. Então, a história lá do Serendipidade, para voltar e concluir, é que a gente acaba, por ter esse trânsito assim, forte na iniciativa privada, trazendo marcas, trazendo empresas para se engajar cada vez mais nesse ecossistema, e isso, consequentemente, acaba trazendo dinheiro, né, recurso, para que a gente possa fazer iniciativas de impacto. A Reserva é uma delas, tem a Vivara, tem a não só para dentro, não só a empresa para apoiar, mas eu percebo que hoje também você tem um programa de levar isso para dentro das empresas. Que é o que você falou do negócio da escola. E que hoje você acabou, por assumir esse protagonismo nesse tema, também começando a ser muito convidado para conselho ali, para poder, dentro de várias empresas de educação,
Não sei se você pode falar o nome das que você participa, mas hoje você é um conselheiro aí em várias empresas de educação exatamente para poder fazer com que esse tema também esteja dentro das empresas, das escolas, né? Queria que você falasse um pouco disso aí pra gente. Eu acabei... acho que foi uma somatória das duas coisas, né? Eu acho que esse conhecimento e essa experiência adquirida nos últimos 4 anos de uma forma bastante intensa, parecem 15, né? Mas... E um pouco da minha disponibilidade em função do exit que eu tive. Estou nesse ano e 2 meses só fazendo investimentos e aprendendo. Então, eu estou em 7 conselhos, né? Hoje, sendo 4 deles non-profit, que são ONGs e tal. Então, estou na Serendipidade, estou na Escola de Impacto, estou na Fundação Amor Horizontal e a Escola de Impacto, que é um deles, é um programa que a gente tem dentro do Serendipidade, junto com a ONG Turma do Giló, que forma jovens de 14 a 19 anos pro empreendedorismo socioambiental de impacto. Porra, a Turma do Giló, achei irado o nome. Legal pra caramba. Turma do Giló, muito bom. E também, bom, da Lumiar, né? Também que eu acabei nesse meio tempo virando sócio. Estou no conselho da ESEC, que é a maior consultoria brasileira de recrutamento e seleção de executivos de alta gestão, justamente para ocupar essa cadeira de inovação e de ESG, né? A história da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda não é uma realidade. E quando você pensa deficiência intelectual é menos ainda, e cargos de gestão menos ainda. Assim, é mais ou menos assim, quando tem, o cara tá no cargo de entrada só para cumprir a cota. Você acha que hoje o modelo ESG, de acordo com Nardon e ESG, tô em inglês de Massachusetts. Não, esse é o Thales. ESG. O Thales já vai e mete ESG. Goodbye, Thales. Você acha que hoje isso tem sido uma ferramenta de atração de talento para dentro da companhia, ou você acha que isso tem impactado no cliente para a companhia? Não, os dois. Assim, ESG é um caminho sem volta. Minha filha de 9 anos, no café da manhã, quando a gente corta o peito de peru, ela já me pergunta para onde vai o plástico, sem eu falar nada para ela. Não dá para querer achar que essa turma vai consumir produtos e serviços de empresas que poluam o meio ambiente, que não respeitem negros, pessoas com deficiência, que não tenham transparência. Não dá. Então, do ponto de vista da atração de talentos, hoje os millennials na entrevista perguntam para o entrevistador, né, que é o head de sei lá o que da empresa, qual é o seu propósito, né, para ver se eles querem trabalhar. Então acho que é uma questão de sobrevivência, para te falar a verdade, no que diz respeito à atração de talentos. E na história dos consumidores também, né? Eu acho que cada vez mais a sociedade está se conscientizando da importância, né? Não dá para ser muito xiita, né? Não dá para querer ser só superativista, porque um plano maravilhoso que não sai do papel é muito pior do que um plano só mais ou menos bem executado. Então a gente está nesse caminho de fazer as coisas acontecerem, mas é um caminho sem volta, né? Assim, eu acho, olhando para o lado do cliente, o cliente não toma decisão por causa disso, mas ele pode nunca mais esquecer da tua marca por causa disso. Então hoje, para mim, esse lado social, essa responsabilidade, essa característica, né, se tornou uma característica, ela se tornou talvez uma das maiores ferramentas de branding, também, junto com educação, que foi a Web 2.0, né, que deu essa voz e permitiu que as empresas também pudessem criar e distribuir informação e conteúdo, virarem plataforma certa de educação ali, porque hoje, se você pega uma ARD, se você pega uma loja integrada, o próprio G4, a quantidade de conteúdo que a gente ensina de graça, que a gente comunica de graça, seja em notícia, informação, curadoria, tudo, porra, é muito mais do que os cursos. O curso é uma forma de organização, de prática, de didática, tal, um acompanhamento, comunidade. Mas eu acho que é a que mais vai gerar memória e que o cara fala assim, porra, eu vou naquela empresa porque aquela empresa, né? E aí eu acho que hoje no Brasil o grande case é o case 1P5P da reserva. Maravilhoso. Sim. Que é um dos maiores cases em relação a isso, que conseguiu ficar simples, fácil, tangível, causa ferrada, né? Porque quando todo mundo, mas é fome, não tá combatendo a fome, é a educação, que não dá pra estudar com fome. Então é um negócio que, meu irmão, pega aqui, acerta ali, é claro, é um problema do nosso país, e o Rony, com toda a capacidade de comunicação,
conseguiu trazer isso Totalmente. muito bem pro posicionamento de marca, e aí eu acho que isso cria um brand, assim, uma memória do tipo, porra, absurdo. Pra mim, assim, e o Rony, ele é mentor lá da Escola de Impacto, ele fala sobre o tema ESG, economia circular, e essa foi uma das mentorias que eu, inclusive, acompanhei. Ele tem que vir aqui, né? Tem que chamar ele, verdade. Senhor Rony, o senhor está intimado a estar na próxima temporada aqui do nosso podcast. E sabe o que eu acho que vai acontecer também? Esse movimento Web3, metaverso, NFT, ele também conversa com essa questão do impacto socioambiental positivo. Primeiro porque ele descentraliza poder. E ao descentralizar poder, é uma questão de igualdade, né? O mundo se torna um lugar mais equânime, ponto 1. Ponto 2. A história do metaverso começa por um avatar. Cada um escolhe quem quer ser. E as barreiras físicas, né? Porque no Brasil, dependendo de onde você nasce, o teu futuro está determinado. No metaverso não é assim. Você pode ter nascido num lugar longe. Se você tiver acesso à tecnologia, à internet, né? Tudo bem que é uma barreira ainda, mas ela é uma barreira cada vez menor. Você vai poder acessar esse ecossistema e poder usufruir do que ele oferece para qualquer cidadão, né? Então eu acho que eu concordo contigo. Essa história da educação e do ESG ligado ao branding são coisas que ainda não são atributos principais de tomada de decisão. Eu acho que somehow, né, em alguma medida eles podem ser, mas isso vai ser cada vez mais com a Web3, o metaverso e com o preço barateando. Porque para pensar, a gente estava falando da Volvo aqui. Um carro híbrido, um carro elétrico, hoje ele ainda é um carro muito caro. Por quê? Porque inovar é caro. Inovar sozinho é mais caro ainda. Mas e se você não inovar? Fica bem mais caro. Então, a hora que todo mundo, na minha visão, começar a aderir... mas que foi o que aconteceu com o carro, né? Também, carro celular, elétrico hoje tá tudo, celular né? E aí é natural. E aí aquele processo que vai vir todo mundo e só ficam os melhores. Que é o corte que sempre tem na inovação também. E os early adopters vão ter uma vantagem competitiva bem maior. Aconteceu em e-commerce. E-commerce teve aquela fase que todo mundo criava, baby.com, não sei o que lá, aí que veio da Fit, que veio Canui, que veio... Aquela época ali, todo mundo criava um e-commerce gigante, porra, posicionava como startup e tal, e aí atacava o varejo físico, queimava preço e tal, mas era o digital, era a democratização. Vivemos isso no compra coletiva. Porra, Peixe Urbano liderou ali esse movimento, todo o grupão, aí todo mundo compra coletivo. O pessoal clicou, todo mundo fazia, o negócio foi tomando. Eu lembro dos caras no Fantástico, o Júlio Vasconcelos lá do Peixe Urbano, um bom nome pra mim também no podcast. E aí, o que aconteceu? Aconteceu confusão. O pessoal vendendo errado, vendeu pra mais gente que devia, colocou mais... E aí o mercado. Então, assim, acho que esse processo da inovação, e a gente tá vivendo essa educação agora. Quantas mentorias, quantos cursos, quantas coisas estão se posicionando, quantos empresários olharam para isso como uma oportunidade, e aí eu não digo nem como oportunidade de dinheiro não, que é conversando com alguns, a oportunidade deles estarem criando suas mentorias, seus grupos e tal, é de se aproximar de pessoas que estão com bons negócios para eles se tornarem sócios, para eles investirem. Então, na verdade, isso virou um canal para atração de talento de empresas para os caras poderem investir. Os caras não estão olhando isso como um negócio, como um fim. Os caras estão olhando isso como um canal com CAC negativo. Que o cara paga para te apresentar o negócio dele. E com isso também ele não perde o tempo dele olhando uma porrada de negócio que sempre, na maioria das vezes, são ruins, né? Ou a pessoa tá mais empolgada com o sonho do que interessada na execução. Então acho que isso é muito uma tendência aí que a gente vê. Então acho que a inovação ela tem isso. Ela começa com poucos, ela é sexy, chama a atenção de muitos, aí os muitos eles democratizam aquilo e aí só ficam os competentes. Mas ao mesmo tempo você subiu a barra, né? E virou uma realidade nova e todo mundo começa a entender aquela nova tecnologia ou aquela nova forma de adquirir, né? No caso aqui, educação, parte fundamental de todas as empresas, no caso da Volvo, ou de outros carros que vem puxando toda essa parte de eletrificação. Você muda o patamar da sociedade também. É inconcebível pensar daqui a 5 anos
talvez 10, toda a frota do Brasil não ser pelo menos híbrida ou Não, eletrificada. Mas a Volvo já declarou, né? Que acho Não, que é já tá- 2030. Não, a Volvo já já era. não tem. No Brasil já não tem. Já não tem mais. Só tem carro híbrido no mínimo. Ou híbrido ou 100% elétrico. E agora lançou o C40 também, com puro elétrico. Se a Volvo não patrocinar ou divulgar esse podcast, a gente vai ter que botar pi. Ela já tá, né? Já tem 2 aqui. Ela Exato, vai ter que exato. botar pi, tudo que Mas a gente falar. Agora, dando, né, a gente conversou aqui muito sobre um tema, eu quero ir pra lateral aqui, puxar outro tema. Quando você tava na Sold, construindo o negócio lá, com capital próprio, com outros sócios, qual foi o pior dia da sua vida lá? Cara, assim, eu tive a jornada foi muito feliz, né? Mas o pior dia da minha vida, que depois se tornou melhor, foi numa negociação com o Mercado Livre, que eles sinalizaram que estavam a fim de nos comprar. Isso foi em que ano? Isso foi em 2015 ou 2016. Só antes. A Sold, ela cresceu muito rápido nos 2, 3 primeiros anos. A gente começou fazendo o leilão dos itens de apartamentos decorados de incorporadora. Saímos na mídia, saímos no Fantástico, cara. Assim, uma quantidade brutal de clientes. A gente tinha talvez 1,5 milhão de clientes cadastrados em 2 anos. Assim, números grandes para hoje, Sim, né? Imagina exato. lá aquela época e tal. E aí a gente conseguiu passar o cabo da boa esperança do tráfego, né? Qualquer coisa que a gente botava no marketplace com preço mais ou menos já vendia. Então era uma questão só de trazer... Tinha liquidez. Cara, traz executivo, treina o cara legal para ele fazer uma captação mais ou menos e nós vamos vender. E aí a gente começou a ser acessado por fundo, na época, né? O que é o embrião dos VCs hoje, né? Numa época que ainda os VCs escolhiam os empreendedores e não o contrário como acontece hoje, né? E eu te confesso que, sei lá, na minha cabeça, eu não via valor nesses caras. Eu falava, por que uma empresa que gera caixa todo mês precisa de dinheiro de terceiro? Se eu quiser, eu compro. Se eu quiser, eu faço. Essa era a minha visão. Até que, em 2015, a gente se aproximou do Mercado Livre. E o Mercado Livre já era o Mercado Livre, mas muito diferente do que é agora. Exato. E eu fiquei muito empolgado com a possibilidade, dentre várias coisas, de ter o Mercado Pago e o Mercado Envios. Porque a gente não tinha nenhum meio de pagamento, não financiava nada para o cliente e no meu business não tinha frete. Quem comprava tinha que ir buscar. Então imagina que eu pudesse vender uma cadeira em São Paulo para, sei lá, para Porto Alegre. Então eu fiquei maluco. Contratamos assessor e tal. E aí, começou a ficar empolgado. Eu ia em reunião lá em Barueri, Nem era Meli lá. Você ia em Barueri no escritório. No escritório. Era o prédiozinho lá em cima. Mas já tinha 2.000 pessoas no saco. Você vê como eu me impressionava com pouco, tá? Não era o que é hoje. Eu A fui lá, melicidade, quando né? eu fui negociar, que eles se interessaram pela X-Tech, que rolou isso antes do Dico Vetex. Eu fui lá, conheci o Adson lá, que é sensacional, que na época era o head lá de operação e tal. Era o braço do Stélio. Mas não era o que é hoje, né? Hoje realmente é bizarro. Bom, e aí depois de um tempo eles falaram, cara, obrigado, a gente reavaliou aqui. A gente já tinha precificado, tá? Que ia vender. Assim, a gente já tinha... Já tava tomando dívida já. Cara, Tava igual o Conde, o Conde fala. Eu tava alugando já um AP lá em Barueri, cara, porque era longe de casa. Mas isso, sabe, aí foi Mas por que foi o pior dia, cara? É porque... Como é que foi a notícia, assim? Não, a que eles notícia veio falaram? do assessor, a gente contratou a Pacific Investimentos, que era, né, enfim, o time lá da Verônica Serra, que aliás era do Mercado Livre, conseguiu uma licença de não opinar no conselho se fosse votação para comprar Sold. E aí, cara, eles vieram assim, olha, repensamos aqui, eles tinham acabado de comprar uma empresa que fazia integração de estoque no varejo, na época tinham comprado... KPL. Eu não lembro o nome da empresa, mas era uma grana. Aí falaram que o time estava voltado para aquilo e também falaram, you're too offline for us. Porque a gente trabalhava na Sold com galpão, com warehouse e tal. Coisa que o Mercado Livre hoje faz muito bem, mas na época não era assim. Era tipo um OLX da vida, entendeu? O mundo era outro. Vocês sabem do que eu tô falando porque vocês são dinossauros desse segmento. E aí foi muito ruim porque, cara... Sabe, você já começa a sonhar e tal. Mas por outro lado foi bom porque
os sócios olharam pra cara do outro e falaram assim, meu, quer saber? Agora eu entendi o que um estratégico pode causar de estrago positivo no nosso negócio, que é um baita de um diamantezinho bruto, mas é um diamante, a gente quer uma rede de joalherias, né? E aí foi que a gente falou, não, então vamos buscar um estratégico. A gente não queria vender para um VC, que ia comprar 20% e tal, não. A gente queria vender alguém que pudesse nos encapsular, agregar valor, mudar o equity value e a gente ter um put option em algum momento. E aí, 2 anos depois deu certo. Então foi ruim, né? Mas por outro lado foi bom. Mas tem outras histórias. Nosso galpão do Embu inundou, né? Imagina se chegar num galpão com, sei lá, 25 mil metros de itens, chega lá, as coisas todas boiando, as coisas dos clientes. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Enfim, assim, Cara, conta um pouco mais desse dia, como é que foi dar uma chuva maluca. não, foi no Réveillon. Então eu tava de férias. Que maravilha. Enfim, aí... Um galpão do meu amigo, que eu não vou falar a empresa aqui agora, pegou fogo. Cara. Não, Deus me livre. Vendia móveis. Fogo. Muito fogo. Muito fogo. Perdeu tudo. Mas vocês perderam todo o estoque? Não, a gente perdeu uma parte, teve que repor, graças a Deus a gente tinha Caixa. seguro, né? Não, tinha seguro e tal. Mas é o desespero de ter um galpão boiando, todo mundo de férias, uma equipe reduzida, porque assim, da semana do Natal pro Réveillon, a gente não fechava, mas tinha a equipe reduzida. Aí, putz, a gente tem que sair de onde a gente tá, voltar. Foi muito louco, né? Eu, meu irmão de bota, rodo, né? Assim, não ia adiantar nada, mas pelo menos eu tava lá, entendeu? Mas foi uma jornada, foram 12 anos longos, intensos, mas extremamente recompensadores, assim, em diversos aspectos. Sensacional. Essa tua olhadinha pra mim. Passando a bola, né? Tipo, vai, agora a gente tem que ir. Agora eu queria pedir pra produção o corte do fogo, pra vender pra algum produto de sexy shop que esquenta. É muito escroto, né? Porque, porra, ficou muito bom você falando fogo, quente. E eu vou vender pra algum sex shop isso aí. E tu vai ver um comercial com a tua voz de fundo, tu vai ver. Irmão, deixa eu te perguntar agora. Eu acho que eu já sei a resposta. Vamos lá. Eu acho que a gente, na verdade, ficou muito dentro tanto do dia talvez mais louco da tua vida e o mais feliz. Que provavelmente foi essas 24 horas da notícia do Pepo. Então acho que o teu extremo acabou acontecendo tudo meio que no mesmo momento. Acho que o momento da tua vida que fez os dois extremos acabou se tornando essas 24 horas. Então se eu te perguntar qual foi o dia mais feliz e incrível da tua vida também, eu acredito que essa seja a resposta. Assim, o dia mais triste, com certeza, foi esse. Foi um momento muito difícil, até porque, graças a Deus, eu nunca vivi uma morte de perto, assim. Meus avós, quando faleceram, estavam já velhinhos e tal. Então, não tenho esse sentimento, né? Então, a notícia da síndrome de Down, realmente... E como a virada de chave, ela acontece num processo, não teve um dia mais feliz. Não foi um dia que eu acordei e falei, caraca, puta, ganhei na loteria e tal. Não foi isso. Eu acho que o dia que a gente assinou o deal da venda da Sold, foi assim uma sensação... primeiro assim, foi um deal feito, né, sei lá, no Pinheiro Neto, sabe, uma coisa de... Grandiosidade. De grandiosidade. A gente tava ali, um olhando pra cara do outro, falou, puta, lembra daquele dia que a gente resolveu? E o André, meu sócio, um cara mega criativo, ele, no primeiro dia que a gente começou a Sold, em agosto de 2008, a gente chegou, 8h30 da manhã, pegou um café, olhou pra cara do outro, vamos pra Calunga, né? A gente foi pra Calunga comprar fichário, essas coisas. E ele gravou um vídeo do celular dele, aquele Nokia, sabe? Tamo aqui, primeiro dia da Sold, vamos ver o que vai dar. Tipo, e a gente revendo esse vídeo, sabe aquela coisa de... Falando, meu, caraca... Então, acho que esse foi um dia bem legal. Eu casei, né? Os nascimentos dos filhos, né? O nascimento do Pepo, que foi... O nascimento, que é o dia 12 de fevereiro de 18, maravilhoso também. O ponto foi o dia 13, porque a notícia chegou um dia depois. Quando você vendeu, você ligou pra quem?
Cara, quando eu vendi... Caiu o dinheiro ali, aquele momento lá da... F5, né? Não tinha já, né? Pra baixo. Não, a maioria da parcela era por resultado, vinha depois, né? Mas... Já veio, já. Não, eu liguei... eu liguei pros meus pais, cara, porque também era no Natal, a gente dormiu lá no escritório e tal, daí eu liguei pros meus pais. Sempre tem muito deal no final do ano, né? Ah, meu. Natal é Tem que fechar antes de virar o ano, né? Os nossos advogados estavam com 3 no mesmo dia. Loucura, assim, nesse dia. E liguei pros meus pais. Falei, pai, mãe, tá aqui, obrigado por tudo, tal. Vendemos o negócio. E o detalhe, assim, que acho que foi o mais louco, a gente vendeu pros nossos maiores concorrentes. Então teve uma história de muita admiração, muito respeito, e depois inverteu um pouquinho, né? Eles começaram a nos olhar não só como uma ameaça, mas como uma possibilidade de, né? Eles vão, então, se tudo der certo, fazer um IPO agora, de ser parte desse plano do IPO e tal. Então, enfim, foi um dia bem, bem, bem especial pra gente. Como é que foi porque vocês fizeram a venda em 18... Foi Dezembro de 18. Dezembro de 18. Você teve um tempo de passagem de bastão lá ainda? De earn-out? Como é que foi? Sim. Acabou já? 2 anos, acabou dia 31 de janeiro de 2021. Então, basicamente, 19 e 20 eu fiquei lá, junto com o meu irmão, que cuidava da parte administrativa e financeira, entregando resultado, fazendo integração, crescendo bastante, né? O plano era crescer e nesse sentido, graças a Deus, deu tudo certo. 2020 foi um ano difícil para todo mundo, então o primeiro semestre, quando veio a pandemia, o lockdown, a gente se assustou, porque primeira vez na vida que o negócio deu prejuízo, porque com os galpões fechados, como eu não tinha frete, eu não conseguia entregar e tal. Mas aí, o segundo semestre de 20 foi aquele boom do e-commerce, a gente super surfou essa onda. E bottom line, assim, no final, foi um resultado, sei lá, muito bom. Então, a gente ficou super, super, super feliz. Cada um tá no seu canto agora. Teu irmão tá fazendo o quê? A gente tem um outro negócio que se chama Passageiro de Primeira, que é um marketplace também que fala de milhas, passagens aéreas, programas de fidelidade, que nasceu como uma paixão, junto com o nosso sócio, que é o Fábio Vilela. Que também era da Sold ou não? Não. O Fábio é o fundador do Passageiro de Primeira, e aí em 2016 a gente comprou metade. Legal. E aí o meu irmão, que é um aviation geek, assim, forte, ele quer escalar o negócio é bom, tal, mas ainda não é muito grande, ele quer crescer, então ele tá nisso. E eu fiz alguns investimentos, ajudei algumas empresas a crescer, então entrei na Lumiar Educação, entrei na Agroland, que é um business, tem um novo negócio que vai ser lançado agora, que é a Quadra, que é um business como se fosse o quinto andar, só que para commercial properties. Legal. E tem outros negócios que estão rolando por aí, mas eu devo, a partir de agora, me focar em... Eu gostei, assim, de ficar na torcida, na beira do campo, mas eu gosto mesmo de ter a 10, a 11, a 7. O número da camisa não interessa, mas eu gosto de estar jogando mesmo. Então eu devo focar em alguma coisa que eu ainda não sei qual é. Muito bom. Animal. Quando tá no sangue, não sai do sangue, né? Eu sou engenheiro de formação e vocação. 7 horas da manhã, você não tem um problema para resolver, eu começo a me coçar. Tem gente que acha que é loucura. Depois me dá teu e-mail que eu te mando uma porrada. Me manda que eu faço questão. É isso. Quando tu tiver 100, eu te mando uns boletos vencidos pra tu ir. Tem que pagar! Não, pagando bem a gente faz de tudo, não é, Nardon? Olha só, eu tenho agora a pergunta do milhão. Se você pudesse acabar com um problema no mundo, qual o problema seria? Pobreza. Sem dúvida nenhuma. Ao longo dos últimos anos eu me aproximei muito do Edu Lira, do Gerando Falcões. Comecei lá sendo voluntário e tal, fazendo os leilões para ele. E hoje, um cara que me inspira bastante. A gente estava agora no South by Southwest juntos, né? Ele palestrou lá, né? Palestrou, foi um puta sucesso. Puta orgulho, né? Um brasileiro palestrando em inglês. Ele era um cara que não falava inglês até pouco tempo. Terminou aplaudido de pé, enfim. Mas ele falando... ele é foda. Sem dúvida a pobreza, né? As pessoas falam do problema da desigualdade social, mas na minha visão a desigualdade social não é o grande problema, né? O cara que toma risco, empreende, põe dinheiro na frente, ele tem que ter uma recompensa maior do que quem não fez isso. Então a desigualdade sempre vai existir. Agora, você acordar
porque tá chovendo e tá chovendo dentro da tua casa, sem saber o que você vai comer, viver essa insegurança alimentar, sem ter possibilidade dos teus filhos saírem desse poverty trap, né? Dessa armadilha da pobreza. Puta, assim, se eu tivesse a varinha de condão, eu acabaria com a pobreza. E se você me permitir dividir, em vez de 1 milhão, 2 de 500, pode? Cara, eu decretaria uma regra que pais não podem enterrar filhos. A ordem natural das coisas, né? O pai tem que morrer, depois... Recentemente, uma pessoa muito próxima perdeu um filho de 13 anos e é muito triste. Então, eu resolveria esses 2 problemas. O da pobreza e da ordem natural das coisas sempre prevalecer. Acho que a segunda é um pouco mais difícil, né? Porque é um imponderável. Mas acho que na primeira parece impossível. Mas voltando ao exemplo do Edu Lyra, se você parar para avaliar o que o cara fez de 10 anos para cá e comparar com o que o cara quer fazer, que é acabar com a pobreza, levar para o museu, é muito mais difícil um filho de alguém que estava na prisão, que nasceu num barraco, tal, poder criar esse ecossistema de milhares de favelas captando dinheiro da Mackenzie Scott lá, enfim... Ex-esposa do Jeff Bezos. Jeff Bezos, cara. Assim, do que o cara tá fazendo é muito mais difícil da onde ele veio pra onde ele tá do que daqui pra frente acabar com a pobreza. Então... Lá nos Estados Unidos ele se apresenta como Falcon Generation? Não, ele não precisa se apresentar. Todo mundo apresenta ele como ou o próximo presidente ou o próximo ganhador do prêmio Nobel. Então todo mundo fica assim. Mas ele é muito foda. Ele tem uma energia bem diferente. Ele é o cara. Fechamos? Você me olhando é muito bom. Vai lá. Cara, queria te agradecer muito aqui em nome do G4, em nome do Bruno Nardon, que tá tímido hoje. Te falou pouco, mas tudo bem. Queria te agradecer muito, te parabenizar pela jornada, pelo que você também vem fazendo aí, pela resiliência e pela forma como você vem se comprometendo com um assunto que muitas vezes é muito maior do que a sua própria agenda, né? Acho que a gente tem um pouco disso também, de tentar olhar um problema muito maior do que a gente pode resolver hoje, mas usar o presente para ir criando essas ferramentas, essas conexões, recurso, que é o que você falou, né? A empresa tem que dar lucro e o lucro pode ser usado de formas distintas, então pode ser usado tanto para você, mas quando a gente olha hoje para os grandes empreendedores que estão fazendo a diferença no mundo, a maioria desses empreendedores estão usando o lucro de forma muito diferente, né? Para reinvestir, para levar a humanidade para mais longe, para superar ali tudo que a gente já fez. E obrigado mesmo. Acho que vai ser um dos podcasts mais valiosos aí dessa primeira temporada, porque foi incrível. E queria te agradecer principalmente por dedicar tempo, né? Porque dedicar dinheiro é algo fácil, que vem e vai, a gente faz, mas dedicar tempo para uma causa tão nobre, sei que vem do coração, vem de perto, para algo tão importante, cara, que é desmistificar muita coisa que a gente tem mistificado. Obrigado de coração mesmo. Ficou arrepiado, hein? Ó, fiquei mesmo. Câmera, pega aqui, Caralho, que ó. Isso é foda, ficou arrepiado. Parabéns. Não, obrigado vocês. Pra mim, baita prazer, assim, acompanho vocês desde o começo. Lembro em 2019, a gente foi num evento e o Tony Celestino tava lá, e ele já tava me contando o começo do G4, puta, quanto tava rampado e tal, e hoje o que vocês já fizeram, que acho que é pouco perto do que vai fazer, né? Essa história de 1 milhão de empregos até 2030, que é maravilhoso. E sigo também pessoalmente cada um de vocês, acho que é isso, assim, são inspirações, vocês são a locomotiva, estão puxando uma geração de pessoas que estão fazendo muitas coisas e tudo com muita qualidade. Então, obrigado, contem sempre comigo e vamos ver se vai ser tão escutado mesmo esse episódio, tomara. Bora, pra isso você que tá aí ouvindo pode ajudar a gente, não esquece de compartilhar, deixar teu like aqui no vídeo e comentar, deixar o seu comentário aqui. Também não esquece de seguir a gente lá na rede social, o meu é @Alfredo Soares. Bruno.Nardon. Henry Zilber. Agora é melhor botar aí na tela escrito, porque realmente, senão se não procurar pelo Steven Spielberg lá. Bom, então é isso, mais um episódio do Extremos, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Valeu, galera! Valeu!